cardistry ela é incorporada de várias maneiras em vários movimentos de cardistry. Atualmente não se vê muita gente usando isso, mas o fato de saber essa técnica, você consegue usar sua criatividade, criar os seus próprios movimentos, usando a parte de trás da sua mão com facilidade e consistência, tá? O movimento básico, eu não queria ensinar pra vocês o movimento básico do flip back, porque, mano, não faz sentido, é ridiculamente fácil, você não vai usar isso pra quase nada, senão uma finalização. E não é tão impressionante assim. O flip back normal, ele seria isso aqui, que é você colocar o baralho da palma da sua mão para trás da sua mão dessa maneira. Só que, como eu não queria ensinar dessa maneira simples, flip back, eu incorporei um corte que eu faço há muito tempo atrás, que é esse cortezinho aqui, que usa a técnica do flip back, mais o Charlie, que é um movimento bem básico, para você fazer esse efeito de você botar o pacote para trás da sua mão. E você pode fazer isso, por exemplo, com as suas duas mãos. Trocar, botar uma para lá, outra para cá, e fazer o juggling que você quiser fazer. Fora isso, vou dar um exemplo. Tem o flip back fan, que é um moleque muito difícil, eu não sei fazer, mas é incrível o que você faz usando o pacote, o baralho inteiro atrás da sua mão. Tem o, eu não sei o nome do corte, mas se não me engano eu gosto do Andrew Dick, que ele usa, só que ele não faz o flip back dessa maneira, ele faz o flip back com o baralho assim de frente e ele faz uma espécie de Charlie com a parte de trás da mão, que é um corte sensacional também. Fora os outros processos criativos, eu mesmo tenho os meus cortes que criei que usam essa técnica. Primeira parte, eu vou ensinar para vocês o flip back normal, para vocês poderem incorporar o flip back dentro do Charlie e fazer outros movimentos. Lembrando, como sempre, gente, façam da maneira que quiser. Isso é uma técnica básica, então você pode moldar ela da maneira que você achar melhor. Você pode fazer com Charlie, ou você pode fazer com tango, já começar com tango. Eu acho que até com Revolution dá pra fazer se você prender um pacote assim, entendeu? Eu não costumo usar, mas também dá pra fazer, beleza? Então vamos partir pro tutorial agora e no final vamos para as dicas. Primeiramente, eu recomendo você a treinar com metade do baralho ou até menos. Vai ser mais seguro para você fazer, principalmente se você tiver uma mão pequena. Porque se você tiver uma mão pequena, vai ser mais difícil de você manter todas as cartas alinhadas, beleza? Então, antes de a gente conseguir aprender o flip back cut, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprender o flip back normal. Cara, uma vez que você aprende o flip back, você aprende o princípio do flip back, é super fácil de fazer o flip back cut, que seria usando o Charler ou qualquer outro corte de uma mão que dê pra você encaixar no seu dedão pra você poder pegar e botar atrás da mão o outro corte, o outro pacote, beleza? Então o flip back seria o seguinte, aqui a gente tá em Mechanics no momento, a gente vai para Straddle Grip, tá? O Straddle Grip, que fica um pouquinho aqui com espaço aqui embaixo, eu não sei se isso tem um nome específico, beleza? Então tá aqui. Vai passar o seu dedão para a parte superior do pacote, onde está o seu indicador agora, beleza? Assim. Cara, agora é fácil demais. Lembra de ter um grip firme nessa parte daqui e você vai poder usar os seus 3 outros dedos para se movimentar. E daqui em diante, você vai pegar esses 3 dedos, vai passar para a parte de trás do pacote, tá vendo? Ó, dessa maneira. Só que segurando firme esse grip principal do pacote. Aí você vai virar sua mão dessa maneira, tá? E vai soltar. Depois que você soltar, esses 3 dedos vão servir como um apoio, como uma mesa para o pacote que está em cima da sua mão. E depois é só você estender. Agora o pacote já está na parte de cima. Para encerrar, você pode pegar e virar, ou você pode fazer como para deixar mais impressionante, jogar para cima, entendeu? Ou você pode até jogar de uma mão para outra, tá ligado? Tipo, vou fechar aqui, entendeu? Então é o seguinte, flip back, botou a mão, passou os dedos para trás, virou. Lembra que o motion é rápido e dá para você fazer rápido uma vez que você sabe as mecânicas e treinar só um pouquinho, não precisa de muito treinamento. Então, ó, pum, pum. O cara vai falar, ok? Beleza? Então é isso, basicamente, ó, pim, já tá atrás da mão e faz o que você quiser a partir daí. Então, basicamente é isso. Agora vamos para o flip back cut. Novamente, a gente vai usar metade do baralho para fazer isso, para ficar mais fácil. E um dos pré-requisitos para aprender esse corte é o Charlie Cut, que é um corte mais fácil que você pode conseguir chegar nessa posição para conseguir fazer o flip back, beleza? Então, levantou, Straddle Grip. Eu geralmente, para facilitar a ida para trás, para facilitar o movimento, eu seleciono. Então eu uso o meu dedão, a parte de baixo do meu dedão ou a parte da ponta, para você separar um pacote fino do baralho. Então ó, eu puxo aqui, separo um pacote fino, faço o Charlie. Depois que eu fiz o Charlie, você vai usar o seu dedão para pegar o pacote maior. Aqui ó, deixar ele firme aqui, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai aplicar os conceitos do flip back no pacote que está mais fino na sua mão. Só que você não vai usar o seu dedão, logicamente, porque o dedão você está segurando o outro pacote. Você vai usar o seu indicador e o seu dedinho. Geralmente, eu tento puxar eles um pouco para baixo para poder levantar, ó. Tá vendo?
tá aqui, tá deitado agora na minha mão, tá sobre a minha mão. Eu puxo eles um pouquinho para baixo, ó. Tá vendo? Para pegar mais para a ponta deles, tá vendo aqui? Para ter um espaço. Uma vez que você alcança esse espaço, você já sabe. 2 dedos livres, você vai passar eles para baixo, para trás do pacote. Tá vendo? Como está agora. Segurou, ó. Isso pode ser um pouco difícil no início, mas depois você consegue fazer com muita facilidade, principalmente porque você está usando um apoio. Então os outros dedos, é só, ó, exercício, vai 1, 2, e você já consegue fazer isso com facilidade. Então tá aqui o pacote, certo? Você vai virar sua mão e vai soltar, ó. Agora ele está atrás da sua mão com o pacote aqui. Você pode fazer igual um Cobra Cut. Você pode segurar aqui, certo? E em vez de você jogar para cima e pegar dessa maneira, você pode fechar sua mão para o pacote virar e você pegar ele assim. Dá para fazer. Mas eu acho mais bonito, né? Acho melhor quando você joga para cima e pega assim. Seria uma mordida de cobra também, só que uma versão mais fácil, entendeu? E eu acho que, sinceramente, fica até visualmente mais legal, tá? Então, é basicamente isso. Levantou o Charger, passou, ó, grip, indicador e dedinho, passou os dedos para baixo, botou para trás da mão. Aqui já tá pronto, só você jogar e pegar, beleza? Thank you very much. Vou até fazer um Evolution Ordinance aqui. Uau! Dicas que eu vou dar aqui pra vocês, é só pra lembrar uma coisa: baralhos muito novos são mais difíceis de fazer, beleza? Por quê? Esse baralho aqui tá, meu Deus, tá caquético. Então as cartas elas ficam mais aderentes com o tempo. Então, quando você faz esse processo, você deixa ele na parte de trás da sua mão, as cartas elas ficam mais quadradinhas, menos risco de sair voando quando você jogar pra cima. Então quando você joga pra cima, você pode ver que o pacote ele fica quadradinho. Então fica muito mais fácil de você fazer qualquer tipo de arremesso com o pacote. Então geralmente, vou dar uma ideia que eu esqueci de falar no início, por exemplo, tá fazendo os cortes de 2 mãos. Você pode fazer, botar o feedback e jogar dessa maneira na mão. Por quê? Cartas antigas elas são mais quadradinhas. Ou seja, quando você jogar para outra mão, ela não vai se espalhar. Se fosse uma carta nova, com certeza, ela prenderia na sua mão, ela balançaria e no momento do arremesso, o pacote ia se desfazer. Beleza? Essa é uma das dicas que você tem que lembrar. Segundo, quando você está aprendendo esse movimento aqui, por exemplo, vamos fazer com o Charger, não tem problema não. Vamos comparar o Charger aqui. Você vai segurar com os 2 dedos, como você viu no tutorial, vai passar os 2 dedos para trás, assim, e vai passar. Todas essas etapas não tem nada que seja inconsistente. Você tem que treinar para ter uma consistência perfeita, assim não tem chance de errar. Principalmente se você tiver um baralho um pouco mais antigo, que não balance muito. Então, lembrando, botou para trás da mão, botou aqui, claro, o baralho mais velho não vai sambar, mesmo se eu balançar um pouquinho não samba tanto, e jogou para cima, beleza? Então, só para lembrar isso daí. Quando eu digo para você ter a firmeza nas mãos para fazer esse movimento, para obter essa consistência total, você pode fazer o seguinte: verifica se, ó, aqui eu já estou no grip, entre o meu indicador e meu dedinho. Você pode ver que, olha só, eu posso balançar, e de cabeça para baixo, eu já posso fazer assim, ó. Certo? Isso aqui é uma consistência boa. Assim não tem perigo, não tem chance de você errar, entendeu? Então, ó, já botou pra cima. Aí aqui, claro, você vai ter que usar a sua mão parte de trás como um apoio. Então, vai ficar aqui, você já vai poder arremessar, beleza? É super fácil de fazer. E é um movimento que impressiona bastante. Quando você pega um baralho, um negócio cheio de carta, um montão de carta, a pessoa não conhece o tipo de manipulação de carta, você pode fazer com muita facilidade isso aqui e a pessoa fica, uau, o que você fez? Oh my god! E é muito fácil, Então é um ótimo movimento básico para você aprender, botar no seu repertório e bem como incorporar nos seus combos, meu amigo. Você incorpora nos seus combos, você faz um elfo, entendeu, cara, entendeu? Muito obrigado por assistir o vídeo, te vejo no próximo vídeo, tomara. Não esqueça de deixar seu like, se você puder compartilhar com um amigo seu, eu ficaria muito feliz. Então, adeus.